Depois de tanta pergunta, cheguei à conclusão de que nada é absoluto, somente a transformação. A nossa realidade está na vida, é só observar. Bom dia para todos tenham um bom dia. Hoje eu vou falar da Bíblia de novo, né? Gênesis capítulo 1, versículo 26. Gente, aí é onde que está todo o que é ensinado nesse país, todo o problema que as pessoas criou dentro das religiões. Eu vou ler o 26, né? E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem. Em outras Bíblias está escrito diferente. Vou pular para o 27. E criou Deus o homem à sua imagem. À sua imagem. Quando eu falei, né? Vou explicar aqui dos anjos, né? Dos anjos, né? Que fala os anjos. Ou vários anjos. Todo mundo sabe, já viu falar dos uns valores de 200 mil anjos, não? Que é falado, não é anjo, fala anjo, arcanjo. Então, não é, gente, não é. São chamados Elohim, os poderosos. Por isso que eu falo que eu não falo esses Deus, porque eu já tinha uma raiz antes desse livro ser feito. E todo mundo sabe que a gente fala raiz, outros falam o tempo passado, né, como diz, as famílias, né, que eu não, né, como diz. Então, por isso que eu digo que eu não tenho pecado. Eu não faço parte, isso aqui é para o povo de Israel. Quando as pessoas começar a acordar e ler a Bíblia, como ela tem que ser lida, eles vão ver, gente. Você está vendo o que está acontecendo? Vocês sabem o que é isso? E muitos estão com isso dentro deles e eles não se soltam. Por exemplo, pessoas querendo derrubar o outro. Falar mal dos outros sem ter prova. Isso é a pior coisa. Segundo, fulano tem uma casa boa, eu quero a minha melhor. Terceiro, se a pessoa tem um carro, eu quero outro melhor. Não estou dizendo que as pessoas têm que ter sua casa boa, tem que ter seu carro, tem que ter seu trabalho, pode ser um empresário. Eu estou falando por causa de ganância. A pessoa, por ganância, derruba qualquer outro. Não é assim? Tem muitos. Eu já não sou assim. Né? Eu não sou boa. Igual eu sempre falei, se eu fosse boa, eu não estava aqui. Não sou inteligente. Né? Eu me considero como uma burrinha. Né? Mas essa burrinha aqui cai dentro do buraco se tiver muito escuro. Tá? Então, não adianta eu falar desse livro e não ter prova de muita coisa. Então, mas tem vários versículos, né, que eu posso dizer e falar, né? É só as pessoas correr atrás. Então, quando eu falava que lá dos anjos, né? Eu falei dos anjos e tem pessoas que não entenderam bem. Então, estou falando dos anjos, arcanjo, que é chamado Elohim. Era homem, mas era um tipo de, como diz, que fazia as coisas naquela época. Tá entendendo? Eles tinham poder para isso. Por isso que diz os poderosos, né? Então, quando fala poderoso, eu não falo glória, porque as pessoas também, às vezes, não sabem nem o que significa a palavra glória. Eu leio muito essa Bíblia. Eu vou dizer por quê, gente. Eu sei que as pessoas vão entender. Eu uso óculos. Eu não sou uma pessoa jovem para mim ler as coisas mais. Tá? Eu uso óculos, um lado é forte. Então, eu agradeço todos os irmãos que eu já vi pessoas aí fazendo vídeo no Brasil. Me alegro muito mostrando a verdade, mas muitos não querem, né? Porque se fala a verdade, pastor não ganha dinheiro. Se fala a verdade, padre também tão pouco, né? Porque padre aqui é cura. Então, eu digo assim, gente, não custa nada a gente ler, né? E buscar aquele que está dentro de nós. Quando eu digo Pai, que me deu fogo de vida, minha respiração, gente, é muito bom. Então, o que eu queria falar para vocês é isso, né? E quando eu falei lá, né, que Êxodo capítulo 33, que muita gente não entendeu, quando Moisés sobe lá no monte, e ele fala, né, que diz que viu ele cara a cara, né?
que é Yahvé, Javé, é tanto nome. E aí diz que ele fala Deus lá, né? Que mostrou, falou, ele queria ver ele cara a cara, né? Ele falou, não, tu não pode ver a minha face, né? Tem outros lugares que ele diz assim, ó, que é para ele subir lá nesse lugar, subir, né? Que ele vai mostrar só as costas. Então, gente, é uma nave, tá? Queira ou não queira, as pessoas mais cedo ou mais tarde. E se eu não estiver falando a verdade, não é só eu, é pessoas estudadas, tá? Eu vou falar nos outros vídeos, eu vou dizer com quem que eu aprendo. Pessoas estudadas, muitos já morreu, foi criticado, né, humilhado, e hoje a gente está vendo a tecnologia avançada. Mas quem domina a tecnologia avançada? Os poderosos, tá? Então, eu agradeço todo mundo, que todos tenham um bom dia, né? Cheio de alegria e felicidade. Olá, bom dia, que todos tenham um lindo dia. Eu fiz um vídeo falando do Salmo, né, 24, o Salmo 68, que fala de várias coisas, né? De nuvem, rodas, eles falam isso tudo, né? Fala de fogo, fala de tudo. Mas hoje eu vim falar, né, na Bíblia, né, eu vim falar, né, em Mateus, né, capítulo 1, versículo 20, 20, 23, né, que fala de Maria, né, quando ela fala que ela era virgem. E não fala só em Mateus, né? Porque para a gente falar da Bíblia, a gente tem que, né? Eu não entendo muito não, né? Igual eu falei para vocês, que eu sou uma pessoa que não tem estudo, não tenho mesmo, fala a verdade. Então, Isaías, capítulo 7, versículo 14, também fala de Maria, né? Quando ela vai dar, que diz que ela está grávida. Fala que ela era virgem. Gente, aqui, nesses livros, tá que ela é virgem, mas a gente tem que saber que esse livro, para nós, não é o verdadeiro. Aqui não está tudo. Quem tem é esse que estuda, né? E esse livro não foi feito, o que está aqui não é para nós, tá? É para os judeus, para o povo de Israel, né? Então a gente tem que respeitar a cultura de cada país, tá? Mas aí é que esse povo que queria ganhar dinheiro, né? Igual hoje a gente vê muitos que não dá a cara, não tem coragem de fazer nada, e não tem coragem de falar a verdade, vai nos lugares abrir igreja, o dinheiro, o comércio e política. Tá? E isso, o mundo inteiro está enrolado nisso. Todos que estão dentro da religião estão enrolados, seja qual ela que for, acreditando numa história, o povo judeu, Israel. E muitos que foi lá, né, gostou, né? Essa é a brasileira, essa primeira que eu mostrei também é daqui, essa outra é daqui. Então, vamos falar, né, disso. Para começar, Maria não era virgem, não está nesses livros, mas quem está explicando fala, porque aqui vocês sabem que a gente tem que saber várias línguas. Eu dou conta só de duas e olha lá. Então, ela não era virgem, né? Ela era no Brasil, vou dizer como no Brasil, uma mulher jovem, que aqui fala jovem, né? No Brasil é uma mulher nova. E ela já estava grávida. Aqui fala embaraçada. Ela já estava grávida, né? Aí, quando eu falei dos anjos, muita gente não entendeu. Gente, eu tô dizendo que eu aprendo, tá? Quando diz que José ficou meio suspeito lá, né? Falando assim, meio em dúvida, porque ele tinha dúvida, né? Agora eu não posso explicar para vocês que lá desse tempo não tinha internet, né? Não tinha câmera, igual os que estão ensinando diz. Então não era anjo, igual está escrito aqui, não era arcanjo, tá? Eu já falei em outros vídeos que as pessoas sabem qual é o nome, não vou ficar falando mais, né? Nuvem não é nuvem, tem outros vídeos. Se a pessoa tiver curiosidade, vê. Eu estou falando pessoas estudadas, tá? Pessoas que estão na faculdade, tá? Paulina, Itália, em outros, uns nos Estados Unidos, né?
Então a gente tem que saber da onde que veio. Agora tem muitos fazendo vídeo, eu não importo, não acho bom, que eu estou aprendendo muita coisa com eles também. Por exemplo, tem pessoas colocando esse vídeo no canal deles, eu agradeço, tá? Eu agradeço o irmão Rogaciano, agradeço o irmão Diego, né? Quem está no canal deles, e agradeço a irmã Jane, tá? Outra coisa, eu sei que dói quando a gente vai ler esse livro e vai ver que é outra coisa que está escrita. Aí tem muitos pastores dentro da igreja curando, né? Falando em anjo, e ninguém sabe. Muita gente fazendo louvor e não sabe nem o que está falando, né? Então, é isso que eu queria falar, né? Então, quando a gente fala que eu levanto contra, né? Levanto assim, eu falo das igrejas, né? Do mundo inteiro, qualquer uma delas, católica, todas que estão abrindo aí. Gente, isso é negócio. Os que estão sentados lá na cadeirinha, igual eu, né? Às vezes eu chorava de dor e tinha que ir para dentro da igreja, eu inchada, doente. Tive 3 acidentes dentro, né? Saindo da igreja, né? 2, um indo e outro quando eu saí. E o outro foi quando eu ia também para, né? Então, eu fico pensando, quando a mãe da gente vai ter a gente, a minha foi no sofrimento dentro da roça. Não precisou de pastor e nem padre, tá? E eu sou de 7 meses. Até a minha mãe, né? Eu queria conhecer o mundo e antes. 7 meses. E tem um aí dizendo que de 7 meses é outra coisa. Eu não sou, não, viu? Eu sou de 7 meses e sou do pai que está dentro de mim, que vê, pensa e raciocina igual eu, tá? É meu pai. Então, eu não preciso de pastor, nada. Agora sim. Tem um porém. Eu preciso de médico. Eu tenho problema de audição. Desse eu não escuto, desse eu escuto pouco. Mas tem uma coisa. Aquele que me deu fogo de vida, manda ler isso aqui, ó, ler como está escrito e aprendo com quem sabe, tá? E tem muitos no Brasil que sabem. Eu estou vendo vídeo de irmão aí que está metendo a ripa, falando a verdade mesmo. Eu tive em várias igrejas que eles expulsavam demônio, né? E às vezes ria, né, das pessoas que estavam lá, né? Mas eles sabiam o que eles estão fazendo, porque eles sabem que não existe pecado, não existe inferno, né? Eles passam medo nas pessoas e, além disso, maldiçoa. As pessoas que não estão dentro da igreja, né? Eles falam por si, das pessoas que não vai. Pastora condena seus próprios filhos, a boca dela, né? Para tu ver tanto que a boca deles diz que é abençoada. Eu não quero. Eu não quero que ninguém ora para mim, não quero que ninguém faz nada para mim, tá? Porque quando eu adoecer, igual muitos pastores, vai no médico. Muitos padres também já adoeceu, né?